Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando meu pai mandou uma mensagem de texto: jantar em família hoje, 18 horas. Não se atrase. Meu pai não envia mensagens. Ele liga, geralmente no meio do meu dia de trabalho, quando estou em um cliente ou fazendo uma apresentação, e depois deixa áudios que parecem negociações para me liberar. Uma mensagem de texto, com pontuação correta, era algo novo e desconcertante. Meu nome é Nata Lotton. Tenho 30 anos e sou arquiteta. Projeto prédios para pessoas que valorizam linhas limpas, fundações sólidas e espaços que fazem sentido. Acredito em paredes que resistem, portas que trancam e limites que não desmoronam só porque alguém empurra com força suficiente. Também sou dona de uma casa de 3 quartos em um bairro tranquilo e decente. Comprei sozinha. Sem ajuda, sem fiadores, sem empréstimos da família, apenas eu, meu salário e 5 anos dizendo não a viagens, shows e brunches enquanto meus amigos viviam intensamente no Instagram. Aquela casa é meu santuário, minha conquista, minha prova de que ser a segunda opção da família pode realmente jogar a seu favor se você transformar todo aquele abandono em disciplina e determinação silenciosa. Então, quando entrei no Maroni, o restaurante italiano onde minha família só se reúne quando está prestes a tomar uma decisão terrível, eu já sabia, aquele jantar não era sobre massa. Minha mãe estava chorando. Foi assim que percebi que era sério. Meu pai tinha a cara da decisão, aquela expressão que ele usa quando está prestes a anunciar algo definitivo que, de alguma forma, exige meu sacrifício. Meu irmão mais velho, Kevin, já estava sentado com a esposa, Amanda, e os 2 filhos. Kevin não me olhou. Amanda parecia tensa. As crianças grudadas nos tablets, blissful e alheias ao fato de que suas vidas estavam sendo negociadas por palitos de pão. Natada, você chegou, disse minha mãe, enxugando os olhos com um guardanapo que claramente havia perdido a batalha contra o molho de tomate. Recebeu a mensagem? Recebi, respondi, sentando na cadeira em frente a Kevin. Então, qual é a emergência? Não é emergência, respondeu meu pai rapidamente. O tom dizia o contrário. Apenas assuntos de família. Assuntos de família? A frase que sempre antecedia todas as decisões ruins da nossa família: emprestar dinheiro para Kevin em um negócio que se revelou um seminário de Timeshare, comprar um barco que ninguém queria naquele dia de ação de graças em que todos passamos mal por causa do peru frito que minha mãe insistiu em fazer na garagem. Ok, pensei. Quais assuntos de família? Meu pai cruzou as mãos. Pose de poder. Pose de advogado. A pose de vou te contar algo que você não vai gostar, mas decidi que é uma boa notícia. Kevin e Amanda estão passando por dificuldades financeiras. Esperei. Eles estão sendo despejados, continuei, olhando para Kevin. Ele encarava o prato de pão como se ele pudesse sussurrar instruções. Sinto muito, disse, e dizia de verdade. Despejo é brutal, especialmente com crianças. Então meu pai continuou, com a voz suavizando. Sua mãe e eu temos discutido soluções. Bandeira vermelha. Quando meus pais discutem soluções, significa que já decidiram e eu estou prestes a ser convocada sem consentimento. E decidimos, disse meu pai, sorrindo como se tivesse curado o câncer, que a família vai se mudar para sua casa. Pisquei. Olhei para minha mãe, acenando ansiosamente. Olhei para Kevin, ainda evitando contato visual. Olhei para Amanda, mortificada. Depois voltei para meu pai. Desculpe, disse lentamente. O quê? Sua casa, ele explicou pacientemente. 3 quartos. Você é solteira. Eles precisam de espaço. É perfeita. Perfeita? Tipo abacaxi na pizza ou a banda de garagem do meu colega de faculdade? Isso não vai acontecer, disse, calmamente. Natada, seja razoável, implorou minha mãe. Estou sendo razoável. Estou razoavelmente dizendo não a 4 pessoas que eu não convidei para se mudarem para minha casa. É temporário, minha mãe se apressou a dizer. Só até eles se reerguerem. Como assim temporário? Perguntei. Silêncio. Como assim temporário, mãe? Ela olhou para Kevin. Bem, depende da situação de trabalho do Kevin. Meu estômago se apertou. Ele não tem emprego.
Olhei diretamente para Kevin. O que aconteceu? Ele finalmente levantou os olhos, pálido, cansado, culpado. Fui demitido há 3 meses. 3 meses, repeti, e esta é a primeira vez que alguém ouve sobre isso. Achávamos que ele encontraria algo rápido, disse Amanda baixinho. Mas o mercado está difícil. Então, deixe eu entender direito, disse. Kevin está desempregado há 3 meses. Vocês estão sendo despejados, e o plano é que todos os 4 se mudem para minha casa por um tempo indefinido. Você tem espaço, disse meu pai secamente. Tenho espaço porque comprei uma casa de 3 quartos para mim, respondi. Uma pessoa, uma vida. Família ajuda família, disse meu pai. Lá estava. A frase mágica. A desculpa que sempre corria em apenas uma direção. Eu não vou fazer isso, disse. Já está decidido, respondeu meu pai. Decidido por quem? Por nós, sua mãe e eu. Já dissemos ao Kevin que eles podem se mudar neste fim de semana. Meu olho esquerdo começou a tremer. O sinal de alerta que meu corpo dá quando estou prestes a perder a cabeça, mas ainda estou em público. Vocês disseram que poderiam se mudar para minha casa sem me perguntar. Agora estão me pedindo? Estamos pedindo agora, disse minha mãe rapidamente. Não, corrigi. Vocês estão me informando. Minha mãe se inclinou para a frente. Nada, querida. Eles estão desesperados. As crianças precisam de estabilidade. Você é tia deles. Olhei para as crianças, alheias. A crise de moradia deles sendo debatida sobre azeite e pão. Quero ajudar, disse cuidadosamente. Como? Impedindo que continuemos o mesmo ciclo que estamos permitindo há 10 anos. Kevin explodiu. Que ciclo? O ciclo em que vocês tomam decisões ruins, ficam sem dinheiro, e mamãe e papai salvam vocês. Isso não é justo. Ele gritou. Você tem 34 anos, disse, com calma. Nos últimos 6 anos você esteve entre empregos 5 vezes. Isso continua acontecendo. Natada, chega. Advertiu meu pai. Chega? Perguntei. Por que eu estou assistindo a isso a minha vida adulta inteira, e ninguém parece achar que é um problema? Amanda parecia querer que o chão se abrisse sob ela. As crianças pararam de brincar e nos observavam agora. Entendo que você esteja chateada, disse minha mãe com a voz de professora. Mas é isso que as famílias fazem. Elas se apoiam. Você está certa, disse, levantando-me. O rosto da minha mãe se iluminou. Então você vai fazer isso. Não, disse, mas você está certa sobre uma coisa. Eu realmente tenho espaço extra. Meu pai relaxou. Ótimo. Vamos deixá-lo se mudar no sábado. Também tenho câmeras de segurança, acrescentei. A mesa ficou em completo silêncio. O quê? Kevin sussurrou. Puxei meu celular e abri o aplicativo de segurança da minha casa. Sensores de movimento, armazenamento na nuvem, resolução 4K. Natada, o que você está fazendo? Perguntou minha mãe, nervosa. Mostrando algo interessante, respondi. Percorri as imagens e encontrei o clipe. Querem ver o que elas pegaram no mês passado? Natada, não, disse Kevin, levantando-se. Por favor. Desta vez olhei para ele de verdade, pálido, suando, aterrorizado. Culpado. Não mostrem para todo mundo como vocês invadiram minha casa, disse. Amanda se virou para ele. O quê? Minha mãe ofegou. Meu pai congelou. Girei o celular e apertei play. As imagens estavam cristalinas. 23 de abril, 15h47. Minha porta da frente, o rosto do Kevin, um kit de arrombamento. É um kit de arrombamento? Amanda sussurrou. Envio via Amazon Prime, eu disse, apontando para a tela. Kevin manipulava a fechadura. A porta se abriu. Ele entrou na minha casa. Você invadiu a casa da Nata, disse Amanda, com a voz tremendo. Eu posso explicar, gaguejou Kevin. Tem mais, disse, avançando rápido.
Kevin no meu escritório, abrindo gavetas, pegando meu laptop, meus HDS, equipamentos de câmera. Minha mãe tapou a boca. Meu pai parecia ter levado um soco. Eu ia devolver, disse Kevin desesperado. Ia mesmo? Perguntei, mudando para outro clipe. Por que este é você no lago do Mike no dia seguinte, vendendo meus equipamentos de câmera? O vídeo mostrava ele negociando o preço. Amanda ficou tremendo. Você roubou da sua irmã. As crianças começaram a chorar baixinho. Isso é família, disse meu pai, fraco. Isto é um furto de $8.300, respondi, puxando a lista detalhada de itens. O silêncio engoliu a mesa. Então, disse, trancando meu celular, ainda estamos discutindo quem vai morar na minha casa? Meu pai abriu a boca, fechou. Minha mãe agarrou minha mão. Por favor, não envolva a polícia. Vocês têm 24 horas, disse calmamente. Ou Kevin se entrega, ou eu registro queixa. Levantei-me. Para onde você vai? Perguntou minha mãe. Para casa, respondi. Para minha casa, aquela que ninguém vai se mudar. Saí, entrei no carro e sentei ali, tremendo. Não por dúvida, mas por clareza. Porque, pela primeira vez, a regra favorita da minha família não protegia Kevin. E eu sabia que o que acontecesse a seguir mudaria tudo. 24 horas é muito tempo quando você espera para ver se sua família vai escolher responsabilidade ou negação. Não dormi muito naquela noite. Cheguei em casa, tranquei a porta, a mesma que Kevin havia arrombado, e preparei um chá que mal toquei. Sentei no sofá, com o brilho do celular iluminando a sala enquanto minhas câmeras de segurança faziam silenciosamente seu trabalho, gravando, documentando, esperando. Meu celular não parava de vibrar. Kevin, Natada, por favor, não faça isso. Kevin, vou te pagar de volta. Juro. Kevin, pense nas crianças. Mamãe, querida, por favor. Mamãe, nós podemos consertar isso. Mamãe, não destrua a vida do seu irmão. Papai, precisamos conversar. Papai, isso não precisa ficar feio. Não respondi a nenhum deles. À meia-noite, meu namorado Evan apareceu. Ele estava fora da cidade a trabalho e dirigiu direto do aeroporto quando eu disse que algo estava errado. No começo, ele não fez perguntas. Apenas me abraçou enquanto eu encarava a parede, com a mandíbula tão apertada que doía. Eles decidiram que o Kevin vai se mudar para minha casa, eu disse finalmente, sem perguntar nada. Eva exalou lentamente. Claro que decidiram. E quando eu disse não, continuei, voz plana. Mostrei a ele as imagens. Isso chamou a atenção dele. Imagens? Entreguei o celular. Ele assistiu em silêncio enquanto Kevin arrombava a minha porta, caminhava pela minha casa, roubava de mim como se fosse nada. Eva não xingou. Não gritou. Apenas devolveu o celular, olhos sombrios. Tenho orgulho de você, disse calmamente. Por quê? Perguntei. Por destruir minha família? Por se recusar a ser sacrificada, respondeu ele. Foi a primeira vez que chorei. Não alto, não dramaticamente, apenas lágrimas deslizando pelo rosto enquanto a verdade se assentava. Não importava o que acontecesse a seguir, não havia versão desta história em que eu saísse ilesa. O dia seguinte arrastou-se. Limpei obsessivamente minha casa, organizei arquivos, etiquetei pastas, compilei as imagens das câmeras. Fiz uma planilha, datas, horários, itens roubados, recibos de penhor, porque sou arquiteta e o caos me dá coceira na pele. Às 17h58, a campainha tocou. Conferi a câmera de segurança. Pai, sozinho? Abri a porta, mas não o convidei a entrar. Onde está o Kevin? Perguntei. Meu pai suspirou, já cansado, já resignado. Ele está em casa com sua mãe, então não se entregou. Não. Posso entrar? Por quê? Precisamos conversar. Você tem 2 minutos, disse, abrindo só o suficiente para ele entrar. Depois vou fazer uma ligação. Ele ficou na minha sala como se não a reconhecesse, como se nunca tivesse realmente visto minha vida.
O Kevin cometeu um erro, começou meu pai. Vários erros, corrigi. Ao longo de 4 meses. Ele estava desesperado, então cometeu um furto. Você vai arruinar a vida dele por isso? Meu pai exigiu. Eu ri. Não consegui evitar. Não vou arruinar a vida dele, disse. Estou documentando. Ele tem filhos. E deveria ter pensado nisso antes de invadir minha casa. A voz do meu pai falhou. Ele é seu irmão e eu sou sua filha, disse calmamente. Qual casa foi roubada? Silêncio. Lembra quando pedi ajuda para a entrada da minha casa há 4 anos? Continuei. Você me disse para me manter em pé sozinha. Isso era diferente. Como? Você era capaz. Lá estava a palavra que me acompanhou a vida inteira. Capaz, significando que você sobreviverá sem ajuda, então não precisamos te dar nenhuma. Seus 2 minutos acabaram, disse, recuando. Por favor, vá embora. Natada, vá embora. Ele foi. Observei o carro dele se afastar pelo feed de segurança. Então peguei meu celular e disquei para a linha não emergencial da polícia. Oi, disse firmemente. Gostaria de denunciar um furto. A oficial que atendeu meu relato se chamava Rodrigues. Meia-idade, olhos cansados, mente afiada. Deixe-me ver se entendi direito, disse, revisando as imagens. Seu irmão invadiu sua casa várias vezes e seus pais queriam que você deixasse ele se mudar para lá? Sim. Ela piscou. Isso é uma audácia impressionante. Eu busco proporcionar novas experiências. Quase sorriu. Com as provas que eu tinha, as coisas se moveram rápido. 3 dias depois, enquanto eu trabalhava revisando plantas, meu celular vibrou. Uma foto, Kevin algemado, parado na entrada da casa dos meus pais, com a legenda, está feliz agora? Fiquei olhando para a tela por um longo momento. Depois tranquei o celular e voltei ao trabalho. Kevin foi acusado de furto, roubo e posse de bens roubados. Minha mãe ligou, gritando. Eles o prenderam na frente dos vizinhos. Ele me roubou diante das câmeras, disse calmamente. Diante das minhas. Meu pai ligou depois, voz fria e profissional. Estamos pagando a fiança. Ótimo, disse. A família está muito desapontada com você. Sorri finamente. Qual família? Naquela noite, Amanda ligou. Ela soava destruída. Eu não sabia, disse. Juro que não sabia. Acredito em você, respondi. Vou levar as crianças para meus pais, continuou. Não posso ficar com ele. Senti apenas alívio por ela. Você está fazendo a coisa certa, disse. Houve uma pausa. Natada. As crianças ainda podem te ver? Engoli em seco. Sim, claro, porque nada disso é culpa deles. O acordo de confissão veio uma semana depois, liberdade condicional, serviços comunitários, restituição. E então veio a ligação que doeu mais do que a prisão. Mãe, acabou, ela disse entre soluços. Não nos ligue. Não apareça. Você não é mais bem-vinda. Ok, respondi. E quando a linha caiu, percebi algo ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. O pior já havia acontecido, e eu ainda estava de pé. Perder a família não acontece de uma vez. Acontece em cortes. Uma ligação que não é retornada. Um grupo de mensagens que fica em silêncio. Um aniversário que passa sem uma única mensagem. Kevin aceitou o acordo de confissão 3 semanas depois de sua prisão, 18 meses de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário, restituição total de $8.300, mais taxas do tribunal e custos da condicional que levam o total para cerca de 12 mil. Nada de prisão. Minha mãe me ligou no momento em que descobriu. Ele agora tem um registro criminal, disse como se fosse meu crime. Registro criminal. Ele cometeu crimes, respondi. É assim que registros funcionam. Você arruinou a vida dele. Não, disse calmamente. Ele arruinou a própria vida. Eu apenas me recusei a mentir sobre isso.
Ela desligou na minha cara. Aquela foi a última conversa direta que tivemos por um longo tempo. O que se seguiu foi a edição vilã, a versão dos fatos que minha família decidiu espalhar assim que perceberam que Kevin não sairia dessa com um abraço e um aviso. Aparentemente, eu era fria, vingativa, obcecada por dinheiro, punindo meu irmão por ser vulnerável. Esqueçam os arrombamentos. Esqueçam os kits de arrombamento. Esqueçam as imagens. A família perdoa, diziam. A família não dedura. Eu não fazia mais parte da família. Descobri isso através da minha prima Sarah, a única parente com uma bússola moral funcionando. Ela me enviou capturas de tela. Tia Carol postou um versículo bíblico sobre perdão e me marcou. Tio Mike escreveu um longo desabafo sobre lealdade. Amigos do Kevin, pessoas que eu mal conhecia, de repente eram especialistas no meu caráter. Não respondi. Bloqueei, silenciei, saí de grupos sem explicação. A paz é mais silenciosa que a retidão, e eu estava aprendendo a preferi-la. Evan ficou perto durante tudo isso. Ele não tentou consertar as coisas. Não me disse para ser a pessoa maior. Apenas aparecia. Compras, café, presença constante. Você tem permissão para se escolher? Ele me lembrou uma noite enquanto sentávamos no sofá, o feed de segurança brilhando silenciosamente na TV. Foi quando a ex-namorada dele, Lena, entrou na história. Eu não a conhecia bem. Eva namorou com ela anos atrás, muito antes de mim. Mas aparentemente ela conhecia minha tia por meio de uma amiga em comum, uma coincidência que virou um canal conveniente para fofocas. De repente, Lena estava em todo lugar, comentando posts, mandando mensagens para parentes, oferecendo sua preocupação. Ela só se preocupa porque você está se isolando, disse Sarah, sem se impressionar. Aparentemente, você está cortando a família por causa de dinheiro. Eu ri. Saiu seco. Claro, essa é a narrativa, disse. Não é furto, não é roubo, só dinheiro. Amanda ligou alguns dias depois. Entrei com o divórcio, disse baixinho. Não me surpreendi. E as crianças? Elas estão bem, disse. Confusas, mas bem. Kevin não recebeu bem a notícia. Postou status vagos no Facebook sobre traição e lealdade, sobre como algumas pessoas valorizam mais posses do que pessoas. Depois, deletou a conta completamente, o que, olhando agora, deveria ter me preocupado mais do que realmente me preocupou, porque uma semana depois, Amanda ligou novamente, voz trêmula. O Kevin está desaparecido. Meu estômago afundou. Desaparecido como? Ele não apareceu para visita supervisionada. Não respondeu às mensagens. Sua mãe não o vê há 3 dias. Vocês chamaram a polícia? Registrei um boletim esta manhã, ela disse. Natada, estou com medo de que ele tenha feito algo estúpido. A culpa tentou subir pela minha espinha. Empurrei de volta. Isso não é culpa sua, disse. Nem minha. Eu sei, ela sussurrou. Eu só. Você poderia checar suas câmeras? Ver se ele passou pela sua casa? Abri o feed, rolei pela semana passada. Nada. Ele não esteve aqui, disse. Eu prometo. Kevin apareceu 2 dias depois. Não estava desaparecido, só se escondendo. Um motel a 3 cidades de distância, dinheiro da fiança desaparecido, garrafas vazias espalhadas por todo lado. Uma checagem da polícia confirmou o que todos suspeitávamos, ele não estava suicida, apenas bêbado e evitando a realidade. Minha mãe me ligou imediatamente. Está feliz agora? Exigiu. Seu irmão tentou se matar. Ele ficou bêbado em um motel. Eu disse. Isso não é uma tentativa de suicídio. Isso é evitação. Você fez isso com ele? Não, disse calmamente. Eu parei de fazer isso por ele. Ela desligou. Uma semana depois, meu pai ligou. Preciso te ver, disse. Pessoalmente. A casa que estou proibida de entrar? Perguntei. Silêncio. Sua mãe ficou chateada, disse finalmente. Ela não quis dizer aquilo. Tudo bem pra mim, respondi.
O que você quer? Outra pausa. Ele soava mais velho de repente. Temos uma situação financeira. Eu ri. Não consegui evitar. Claro que tem. Não é um por favor, disse ele. É sério. Quão sério? Vem até aqui. Explicaremos. Contra meu melhor julgamento, fui. Porque alguma parte de mim precisava ver o quão profundo o padrão ia. E porque eu tinha a sensação de que o próximo capítulo não seria mais sobre Kevin. Seria sobre tudo que eles vinham escondendo. A casa deles parecia exatamente a mesma, os arbustos aparados, a luz da varanda, a mesma imagem de estabilidade de classe média que eles vendiam para o bairro há décadas. Era quase impressionante como a mentira ainda era convincente. Minha mãe abriu a porta. Os olhos vermelhos, inchados, exaustos. Ela não me abraçou, apenas se afastou como se fosse uma reunião de negócios em vez de um colapso familiar. Meu pai já estava à mesa da cozinha. Papéis espalhados por toda parte, extratos bancários, documentos de empréstimos, envelopes com carimbo de vencido. Sentei-me devagar. Fale, disse. Meu pai deslizou um documento na minha direção. Pegamos um empréstimo há 2 anos. Linha de crédito com garantia de imóvel, $40 mil. Eu passei os olhos. Taxa de juros, pagamento mensal. Meu estômago se apertou. Para quê? Perguntei, já sabendo. Minha mãe respondeu, voz trêmula. Kevin. Claro. Ele tinha dívidas de jogo. 20 mil, pagamos isso. E os outros 20? Perguntei. Dinheiro para começar um negócio? Minha mãe disse rapidamente. Que negócio? Perguntei. Silêncio. O rosto do meu pai me disse tudo. Então eu disse, recostando-me na cadeira. Vocês deram $40 mil para o Kevin com empreendedorismo falso e jogo verdadeiro, e agora não conseguem pagar de volta. Estamos fazendo os pagamentos, insistiu meu pai. Mas quando tivemos que pagar a fiança? Quanto foi a fiança? Interrompi. 15 mil. Fiz as contas automaticamente. Então vocês estão $55 mil no vermelho, disse, considerando a renda fixa deles. A voz da minha mãe falhou. Estamos 3 meses atrasados. O banco está ameaçando execução. Lá estava. A verdadeira razão pela qual eles me chamaram. E exatamente o que vocês querem de mim? Perguntei. Um empréstimo. Sou o suficiente para colocar as contas em dia, disse minha mãe rapidamente. Com qual plano de pagamento? Perguntei. Vocês estão aposentados. A gente resolve, disse meu pai, semanalmente. Não, respondi. Vocês não vão resolver. Vocês não estão pedindo um empréstimo. Estão pedindo um presente. Minha mãe começou a chorar. Somos família. Eu ri. Amargo. Que curioso. 3 semanas atrás, vocês me disseram que eu não era bem-vinda aqui. Eu estava chateada, ela soluçou. Você foi honesta, disse. E agora precisa de dinheiro. Então, de repente, eu sou família de novo. Meu pai tentou o tom de advogado. Natada, seja razoável. Esta é nossa casa. Vocês poderiam ter protegido isso, disse eu. Escolheram não proteger. Ele estava desesperado, chorou minha mãe. Ele está sempre desesperado, rebati. Esse é o problema, e vocês continuam salvando ele. O que você quer que façamos? Perguntou meu pai, baixinho. Deixem ele falhar, disse. Parem de amortecer cada queda. Deixem ele bater no fundo do poço. Ele é nosso filho, disse minha mãe. E eu também sou, respondi. Mas vocês nunca me emprestaram $40 mil. Meu pai desviou o olhar. Você me disse para me virar sozinha, continuei. Porque eu era capaz. Pare de dizer isso, implorou minha mãe. Pare de me punir por isso, disse, em pé. Vocês criaram essa bagunça e agora querem que eu limpe. Os ombros do meu pai caíram.
Então você não vai ajudar? Não, nem um centavo. Minha mãe se levantou abruptamente. Então saia. Com prazer. Peguei minhas chaves e saí, mãos trêmulas, não de culpa, mas de raiva. Na entrada da garagem, meu celular vibrou. Sarah, ouvi gritar. Está bem? Olhei para cima. Ela estava estacionada na rua. Encoste. Entrei no carro e parei ao lado dela. Ela abaixou a janela. Café? Perguntou gentilmente. Sim, disse. Muito, sim. No café, ela deslizou minha bebida pela mesa antes mesmo de eu pedir. Eles pediram dinheiro, disse. 40 mil para o Kevin, respondi. Mais 15 da fiança. Sarah assobiou baixinho. E você disse ou não? Levantou a xícara. As fronteiras. Brindei a minha contra a dela. As fronteiras. Você sabe que vão te pintar como a vilã, ela avisou. Já sou, respondi. Pelo menos agora é honesto. 2 meses depois, venderam a casa. Reduziram para um apartamento de 2 quartos. Kevin se mudou com eles. Claro que se mudou. 3 adultos, 2 quartos, um sofá. Nenhuma lição aprendida. Soube disso pela Sarah. Kevin não está trabalhando, ela relatou. Joga videogame o dia todo. Seus pais estão estressados, miseráveis. E as crianças? Perguntei. Ele perdeu 2 visitas supervisionadas. Amanda entrou com pedido de guarda total. Bom. Não senti nada. Nem culpa, nem triunfo, apenas distância. Porque, pela primeira vez, as escolhas deles não estavam mais invadindo a minha vida. E eu finalmente estava aprendendo que se afastar não é abandono. Às vezes é sobrevivência. O tempo fez o que a distância não podia. Acomodou as coisas. Não de forma dramática ou cinematográfica. Sem desculpas na porta, sem reencontros emocionados, mas na silenciosa erosão da urgência. Quando você para de estar disponível, as pessoas eventualmente param de exigir. Quando você para de reagir, o caos perde seu público. 6 meses se passaram. Minha vida se tornou calma. Trabalhei. Desenhei prédios. Fui à academia à noite, quando quase não havia ninguém. Eva ficava comigo na maioria dos finais de semana, trazendo mantimentos que eu não pedia e dobrando a roupa como se fosse a coisa mais normal do mundo. As câmeras de segurança não registravam muita emoção. Um guaxinim que tentava abrir minha lixeira. Um entregador que acenava toda vez que passava pela campainha. Chuva, vento, folhas. A paz parece entediante quando você está acostumado com a disfunção. A vida de Kevin, enquanto isso, desmoronava em câmera lenta. Amanda finalizou o divórcio. Guarda total, visitas supervisionadas apenas. Quando Kevin se dignava a aparecer, o que não acontecia com frequência, Sarah me atualizava quando era importante. Ele perdeu outra visita. Ela mandou mensagem uma vez, ele diz que as crianças não querem vê-lo. Ela mandou outra vez, as crianças absolutamente querem vê-lo. Kevin só não quer encarar o espelho. Uma tarde, Amanda me ligou de repente. Natada, disse com cuidado. Posso te perguntar algo estranho? Estranho é meu normal agora, respondi. Pode falar. As crianças perguntam por você, disse ela. Muito. Fechei os olhos. Ok. Elas se sentem seguras com você, continuou. Você é o único adulto nessa bagunça que não mentiu para elas. Eu não sabia como responder. Seria possível elas virem aqui algum dia? Ela perguntou. Só para almoçar. Nada complicado. Sim, disse imediatamente. Claro. O sábado chegou. Caixas de pizza. Risadas. Dever de casa na minha mesa da cozinha. As crianças pareciam mais velhas de alguma forma, mais leves, menos tensas. Amanda as observava como alguém que finalmente relaxou um músculo que nem sabia que estava segurando. No meio do almoço, a mais nova me olhou.
Tiana, perguntou baixinho. Por que não vemos mais o papai? Amanda congelou. Eu respirei fundo. Às vezes, disse devagar, os adultos tomam decisões que machucam pessoas que amam. E quando isso acontece, há consequências. Seu pai está lidando com as dele. Ele é uma pessoa má? Perguntou o mais velho. Não, respondi honestamente. Mas ele tomou decisões ruins, e tudo bem amar alguém e ainda precisar de distância dessa pessoa. Eles assentiram, aceitando com a estranha clareza que só as crianças têm. Depois que foram embora, Amanda ficou na minha varanda. Obrigada, disse, por ser honesta. Eles merecem isso, respondi. Ela hesitou. Seus pais perguntam de você. Encolhi os ombros. Eles têm meu número. Eles estão envergonhados, disse baixinho. Bom, respondi. A vergonha é educativa. Naquela noite, Evan e eu nos sentamos no sofá, meus pés encolhidos sob a perna dele, o feed de segurança brilhando silenciosamente na TV. Está bem? Ele perguntou. Sim, respondi. E, pela primeira vez, não era algo que eu dizia para me convencer. Um mês depois, recebi um e-mail do meu pai. Quase deletei. A curiosidade falou mais alto. Natada, não estou pedindo perdão. Sei que já passamos disso, mas queria que você soubesse que sua mãe e eu estamos fazendo terapia financeira, terapia regular. Estamos aprendendo coisas que deveríamos ter aprendido anos atrás sobre o quanto falhamos com você e o quanto permitimos que o Kevin se aproveitasse. Dissemos a ele na semana passada que tem 30 dias para arrumar um emprego ou se mudar. É a coisa mais difícil que já fizemos. Não espero uma resposta. Só queria que você soubesse que estamos tentando. Li 2 vezes. Não respondi, mas algo no meu peito se afrouxou. Não era perdão, não era reconciliação, apenas reconhecimento. Algumas semanas depois, Sarah me enviou uma mensagem. Kevin se mudou. Apartamento de 1 quarto, emprego na Home Depot. Respondi, que bom para ele. Ela continuou, você não vai se gabar? Não, escrevi. Não estou mais investida. Essa era a verdade. 2 meses depois, encontrei minha mãe no supermercado. Ficamos paradas no corredor de frutas como 2 pessoas que ensaiaram esse momento separadamente e ainda assim não estavam prontas. Natada, ela disse. Mãe, você está bem, disse baixinho. Obrigada, respondi. Você também. Uma mentira educada. Podemos conversar algum dia? Ela perguntou. Ainda não, respondi depois de uma pausa. Mas talvez algum dia, ela sentiu. Justo. Enquanto eu me afastava, meu celular vibrou. Uma notificação do meu sistema de segurança. Atualização de rotina concluída. Naquela noite, adicionei mais 2 câmeras. Não porque eu precisasse, mas porque podia. Eva me observou instalando, divertido. Documentação exagerada. Corrigido. Salvou minha pele uma vez. Ele sorriu. Justo. 1 ano depois do jantar que começou tudo, recebi um cartão de Kevin pelo correio. Dentro, uma nota simples. Desculpe. Não espero perdão. Não mereço. Mas estou tentando melhorar. Um dia de cada vez. As crianças estão felizes. Isso importa. Espero que você também esteja. Dobrei-o uma vez e coloquei numa gaveta. Sem resposta. Porque foi isso que aprendi, desculpas são palavras. Mudança é ação. E paz não é algo a que você deve dar acesso a ninguém. Todas as noites, antes de dormir, ainda checo as imagens das câmeras de segurança. Não por medo, mas por hábito. Porque limites não são apenas linhas que você desenha. São sistemas que você mantém. E minha casa continua quieta, segura, intocada. 3 quartos, uma vida, 0 espaço para senso de direito. Exatamente como deveria ser.